muito bom dia. Começando mais o nosso Pense e Ore, nosso programaço de segunda a sexta, sempre às 10 horas da matina. Seja muito bem-vindo nessa Super Mega Ultra Blaster, terça-feira, dia 12, hein? 12 de agosto, hein, produção? Tá voando, pastor. Voando. Olha a primeira quinzena de agosto indo embora. Olha aí, ó. Muito bom dia. Bom dia para você. Desce o dedão no like, se inscreva no canal, manda seu bom dia de onde você estiver falando, qual a sua região, qual o seu lugar, como é que tá o clima aí na tua cidade, no teu país. Tem gente que tá em outros lugares além do Brasil, né? Gente, Europa, América, África, nossa América Latina, aqui tem muita gente que nos acompanha. Manda seu bom dia, diz de onde você está falando e não esqueça de interagir, é muito importante. Hoje é terça-feira, estamos aí ainda no comecinho da semana, tratando sobre assuntos tão importantes, mas se você quiser abençoar o programa, você pode fazer isso de 3 formas simples, fáceis e muito bacana. A primeira delas é o Superchat, que aparece aí na sua tela, é só você clicar no cifrãozinho e manda para nós o valor que você quiser, que você puder, ok? Tem a chave Pix do programa também, penseore@hotmail.com, penseore@hotmail.com e o nosso grande seja membro do canal, para você clicar aí e clicando, você vai pagar R$ 24,90 por mês, simples, baratinho, e tem acesso a toda a biblioteca de aulas do Penseore desde quando a gente começou a fazer a apostila, que segundo a minha produção aqui, vai fazer um ano já, junto com o dia 4, né? Dia 4 a gente faz 4 anos, 4 de outubro de 2025, a gente começou então próximo dia 4 de outubro de 2024. É isso aí, né? Mais ou menos. Então, quase um ano já de Penseore para você participar, ok? E aí, como é que tá a vida? Como é que tá as coisas? Tá tudo bem, produção? Graças a Deus, pastor, tudo bem. Animado nessa terça? Animadaço. Então tá bom. Ó, a dica de hoje é Penseore. Esse Penseore aqui, ele vai entrar para a eternidade, ele vai ser aposentado, porque vai chegar o novo Penseore agora dia 4 de outubro, no aniversário. Aí você diz, pastor, não vou comprar esse porque tem o outro. Olha, não existe um Penseore melhor do que o outro. Todo Penseore cumpre um papel. E esse aqui você pode ler, dar de presente para alguém, ok? Penseore, quem penseora chega mais longe. Eu, se fosse você, compraria o seu. Precisa fazer a coleção do Penseore, ter todos os Penseores, tá? Quem penseora chega mais longe, thepowerstore.com.br, o site está aparecendo aí. Além do Penseore, você tem acesso a todos os meus outros livros, são 9 livros já escritos, você pode ler todos eles, comprar. Uma coisa eu tenho certeza, você vai ser abençoado, você vai ser muito abençoado. É ou não é, produção? É verdade, pastor. Tem pensamento aí? Tem sim, pastor. Então com vocês, pensamento, produção do dia. Vai, produção. Vamos lá, pastor. O pensamento de hoje diz assim: o egoísmo te leva a um lugar em que não haverá ninguém para te estender a mão. O egoísmo te leva a um lugar que não haverá ninguém para te estender a mão. Forte, hein? Forte. Rapaz, pesadíssima nessa terça-feira, hein? Gostei. Boa. Até deixa passar um tempo para o pessoal esquecer, depois eu vou postar essa frase aí. O egoísmo te leva a um lugar que onde não haverá ninguém para te estender a mão. Vai ficar sozinho, né? Sozinho. Por isso que a gente não pode ser egoísta. Egoísmo é um problema. Gostei. Gostou da frase de produção? Manda uma palminha para ele aí. Um monte de emoji de palminha. Nós vamos hoje na nossa aula. A gente ainda está fora das séries. Estamos trabalhando nas aulas individuais, que são importantíssimas também. Mas eu quero falar sobre saudade do que o pecado levou. Pecou, perdeu. Pecou, perdeu. O pecado sempre vai custar alguma coisa. Ele diz que não, tá? Ele diz que não, ele diz que ele é uma bênção. Ele diz que ele te ama e que ele é super por você e que está tudo projetado, tudo meticulosamente calculado, que você não vai ter prejuízo nenhum, muito pelo contrário. Você vai ali ter um prazer maravilhoso, uma vantagem maravilhosa. Mas a verdade é que o pecado sempre vai levar algo. Sempre. Não vou pedir para você comentar no chat, mas todo mundo aqui, você também, já, produção? Sim. Todo mundo aqui, acho que não tem ninguém aqui que não tenha perdido alguma coisa por conta do pecado, em qualquer fase da vida.
né? Você perde uma amizade, você perde uma reputação, você perde dinheiro, né? Você perde a paz, você perde a alegria, você perde o bom senso, você perde... O que mais você pode perder? Credibilidade. Credibilidade. A presença de Deus, que é o mais importante. Então, o pecado leva. E no começo, quando tudo foi criado por Deus, tudo era perfeitinho, bonitinho, não havia medo, não havia culpa. O Adão podia desfilar com o bigolinho de fora, não tinha problema, né? A Eva, né, com os seios à mostra, não tinha vergonha, não tinha vexame, né? Ninguém precisava ficar, ai, né, se tampando. O homem e a mulher caminhavam no frescor do dia, não tinha marquinha de biquíni, não precisava, fazia topless direto, não, né? Natural. Hoje não, a gente vai pra praia, tem a camiseta aqui, que fica marcando aqui, né? Então a ordem era: vivam, sejam felizes, né? E a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom e muito bom. Mas aí vem quem? Pecado. O pecado entrou na parada toda. E aí o pecado entra distorcendo primeiro a realidade, dizendo que o que Deus disse não era bem assim, né? Não, Deus é mentiroso, Deus tem um plano. Qual a vantagem que Deus levaria em Adão e Eva? Me diz uma coisa, ele é o Criador, ele pode tudo. Para quê? Que vantagem Deus levaria mentindo para Adão e Eva? Ou dizendo, não, se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser como Deus. Como é que você vai ser como Deus em algo que o próprio Deus criou? Não faz nenhum sentido, mas é isso aí, o pecado é para nos emburrecer. O pecado é para nos deixar assim, depois que a ficha cai, né, depois que você está lambuzado lá, né, com o pecado, Satanás ele faz questão de esfregar na tua cara e dizer assim, burro, porque alguém racionalmente olhando para o que o capeta fala, racionalmente, não vai cair nessa. Então, Gênesis, ele não é só um relato da origem, da criação. Não, Gênesis é uma lembrança de que sempre diante de um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento maravilhoso com Deus, sempre haverá uma ronda do pecado em nossa volta para nos destruir, né? E tirar de nós a vida, a alegria e roubar a paz, né? O Senhor, ele ia lá toda a viração do dia, ter um tempo com Adão e Eva. Eles tinham intimidade, eles conheciam a voz de Deus, né? Só que chega uma hora que o capeta aparece. E aí, meu irmão, é aí que você tem que decidir quem reina na tua vida. E o pecado levou, né? O pecado leva, sempre leva. Adão e Eva perderam muita coisa quando deram aquela mordida naquela fruta. Será que é uma maçã? Há quem diga que era, né? Eu acredito que não. Você acredita que não era? Eu acredito que é um fruto que a gente não tem conhecimento hoje. Não tem, né? Acho que a gente não tem acesso. Sim. Mas como a Bíblia diz que era um fruto bonito aos olhos, suculento e tal, o pessoal meio que linkou a maçã, né? Sim. Eu também não acho que é maçã, até porque eu gosto bastante de maçã. Você gosta de maçã? Maçã é boa. Ajuda a prevenir câncer. É mesmo? É. E dá uma limpada nos dentes. Sim, muito. Né? Muito boa mesmo. O pessoal que é meio porcão aí não escova o dente, come uma maçã que dá uma ajudada. Tira ali aquelas carnes que ficou grudadas, que você 3 dias que não tirou, sai tudo. Bom, o pecado, ele entrou na humanidade por Adão e Eva, e ele vai perpetuando ao longo do tempo, de geração em geração. Todos nós somos frutos e colhemos os frutos do pecado de Adão. Não tem jeito, né? Minha filha, os filhos da minha filha, o filho do produção, que é o nome que é? Felipe. O Felipe, que é o filho do produção, também já vai nascer fofinho, bonitinho, mas pecador. Não tem jeito não, vai ter que ter um encontro com Jesus no caminho. E assim são os nossos filhos, nossos netos, por conta do pecado que entrou. Agora, qual é o grande problema? Esse lugar do pecado nos roubou coisas que a gente precisa ter saudade delas. Não é só a nudez que levou. Não é só a nudez.
sabe? Não andar com o bigoli de fora é o de menos, né? Não andar peladão aí é o de menos. O mais grave foi a saída do jardim. Foi a ruptura com a comunhão com Deus. Foi o total distanciamento da presença do Altíssimo. E nós precisamos começar, gente, a ter saudade e chorar por aquilo que o pecado tirou de nós, né? Eu vou falar aqui para você quais foram as principais características das perdas de Adão e Eva e que refletem em nós. Primeiro, eles perderam a familiaridade com a presença de Deus. E o pecado vai tentar normalizar você viver sem ela. Lê para mim Gênesis 3:8. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que eles estão escondidos? Porque a relação que eles tinham com Deus, que até antes do pecado era uma relação constante, de intimidade, de parceria, de sentar, ouvir Deus, uma conversa íntima, onde você sente a vontade com a presença de Deus. Agora a presença de Deus virou algo intimidador. Eu estou com vergonha de Deus, estou com vergonha, né? E aí eles vão se esconder. E esse é um dos piores erros do ser humano, né? Porque errar uma vez, beleza. Agora, quando Deus se aproxima, ao invés de eu correr para Deus e dobrar meu joelho e falar, Deus, me ajuda aqui, ó. Fiz bobagem. Não, pela segunda vez, eles estão se afastando. Eles estão se distanciando. Esse é um grande problema, porque o pecado sempre vai tocar na sua familiaridade com a presença de Deus. De repente eu não canto mais, eu não oro mais, eu não jejuo mais, eu não tenho mais interesse pela presença de Deus, pela unção do Espírito Santo, minha vida está vazia, minha alma está vazia, e é uma tragédia. Um dos piores erros do ser humano é esse. Lê para mim Tiago 4, 7, 8, produção. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, uma vez que a mente é dividida e é assustador tudo que ele pode fazer. Não pense que uma pessoa que tem as mãos sujas vai receber algo do Senhor. E esse é um dos piores erros. Quando nós cometemos o pecado, a gente se afasta. E aí, eu vou falar agora como pastor, como líder. Porque eu quero me dirigir aqui a pastores. Tá? Nós não somos babás. Nós não temos como resolver o problema. Por exemplo, as pessoas chegam para nós desesperadas como se a igreja fosse detentora de toda a solução. Então, a igreja não é para educar filho, dar moral para filho. A igreja é para ensinar a palavra e conduzir você a Deus. Nós temos que entender que tem pessoas que não querem largar o pecado, mas querem transferir a consequência das suas decisões pecaminosas à igreja, ao pastor. Não, eu estou fazendo o que estou fazendo porque eu não tive apoio, porque eu não tive instrução, porque eu não tive acompanhamento, porque eu não tive ninguém que ligou para mim, se interessou por mim. Para a pataquada toda aí. Isso não existe. O seu maior problema está aqui, ó. O seu maior problema é você. Não vem com essa conversa torta não, porque não vai colar. Tá? A outra coisa que o pecado faz é quando a gente passa a chamar de normal o que nasceu para ser maldição. Lê aí o Gênesis 3,17. Finalmente declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Deus está falando assim, cara, eu te avisei. Porque Deus não vai cobrar você de uma coisa que Ele não te alertou antes. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele está falando, eu te avisei. De todas as árvores, eu falei para você que essa aqui era a única. Você não podia. E qual foi a única árvore que o diabo foi lá para tentar? Naquela que Deus falou que não podia. Tipo, você pode ter tudo, menos isso. É aquilo que Deus falou que eu não quero, que eu quero.
que eu não posso, que eu quero. É o gostinho do proibido, é o gostinho do desejo. E aí, a dor, o suor, o conflito, tudo isso passou a fazer parte do dia a dia do homem. Essa vida angustiante que a gente tem, cheia de dúvida, como se a vida fosse um fardo. Por quê? Porque Deus disse, maldita será a terra por causa da sua causa. E com o sofrimento te alimentarás todos os dias. O que é o sofrimento? É levantar cedo, bonitão. É ônibus, metrô, é gente enchendo o saco, é chefe. É isso aí. Põe lá Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, graças a Deus e graças a Jesus, a gente pode virar o jogo. E essa é a oportunidade que a gente tem. Virar o jogo dessa vida marcada pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento, pelo tormento, virar o jogo e começar a ter uma vida plena em Cristo. A vida plena em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu quero te dar aqui direções e passos para que você possa ter saudade do que é nosso. A minha origem não é o pecado, a minha origem é Deus. A minha origem não é a vergonha, a minha origem é a honra. A minha origem não é a distância de Deus, a minha origem é a proximidade. Eu sou idealizado antes da serpente. Eu nasci antes da vagabunda da serpente entrar lá no Éden e envolver os idiotas do Adão e Eva. Nós somos alguém que veio antes. Então, como que eu recupero o que perdi? Anote isso aí, que eu preciso disso. Eu quero uma conexão com Deus que nada mais importe. Eu quero uma vida com Deus que eu seja imbatível nas minhas decisões. Vou errar, mas não vou morrer. Vou tropeçar, mas não vou ficar no chão estirado. Primeira coisa, reconheça que o teu vazio tem o tamanho e tem nome específico. O que significa? Eu não vou viver uma vida plena até reconhecer que o meu vazio tem um nome e um tamanho específico. Qual é o nome desse vazio? É Deus. O diabo jogou no psicológico Adão e Eva que eles eram incompletos, que eles precisavam de um adicional para serem completos, que era o fruto. E qual é o fruto? Proibido. Perceba que tudo que o diabo quer que eu tenha para me completar é o que Deus proibiu. Né? O diabo não vai chegar para você, nossa, vou te tentar, vamos orar mais essa semana? Hã? Aí vem a serpente, vamos adorar a Deus? Não. Né? Vamos olhar para uma mulher que não é tua? Né? Vamos pegar um dinheiro que não é seu? Vamos falar mal de alguém? Vamos fazer fofoca? Vamos roubar? Né? Vamos lá, nunca a proposta do diabo vai somar com o que Deus disse que você pode fazer. Nunca, porque o diabo sempre vai trabalhar com o fruto proibido. E aí você fala, como é que eu venço, pastor, a tentação que é pesada? Ué, o buraco da tua alma tem um nome e tem um tamanho. Jesus. João 14,6, vai lá. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pronto. Ah, mas eu estou sendo tentado. Estou com saudade de Jesus, eu quero Jesus. Leia aí Efésios 2,13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pronto. O sangue de Jesus, ele conserta a burrice de Adão. O sangue de Jesus, ele refaz a aliança que foi quebrada no Éden. Jesus, quando pega o cálice ali na mesa e levanta o pão e o vinho, ele fala, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. O que ele está falando? Eu estou consertando a burrice de Adão. Só que essa aqui não está na performance de um homem. Porque se fosse um outro homem fazendo uma nova aliança, se aquele homem pecasse, quebrava a aliança de novo. Mas agora é o Cristo, o próprio Deus, perfeito, imaculado, fazendo a aliança. Então, o que você tem que entender? Pastor, eu estou com saudade da comunhão com Deus, estou com saudade da minha vida, eu estou com saudade de Jesus, eu não sei, pastor, estou com saudade, o pecado levou minha dignidade, o pecado levou minha alegria. Então, primeira coisa,
reconheça que esse vazio tem tamanho e tem nome. E esse tamanho e esse nome é Jesus. Segunda coisa, permita que Cristo redefina a sua identidade e não a identidade que o mundo pôs. Uma identidade que Cristo vai colocar. O que eu estou querendo dizer com isso? Peça a Deus, Deus, restaura não só meu título, minha aparência, meu cabelo, tira as pereba. Não. Deus, restaura o meu interior. Devolve os meus valores. Essa carência, esse medo de ficar sozinho, essa angústia. Jesus veio restaurar a sua identidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você não é uma porcaria, não. Você vale muito e muito mesmo. O diabo morre de inveja de você. Satanás queria estar no teu lugar. Nós somos maiores do que os anjos. Nós carregamos coisas que os anjos não carregam. E em Cristo você volta a ser filho, volta a ter maturidade, volta a ter saúde. E se você quiser retornar ao propósito original, comece a declarar que Deus pode mudar a tua cabeça. Agora, fica brigando. Eu não sei se eu vou batizar. Coisa besta, né? Eu não sei se vou batizar. Não sei se vou aceitar Jesus. Eu não sei. Então fica aí. Mas não enche o saco. Não fica aqui, pastor, eu queria tanto ser diferente. Tá, o que você fez? Que decisão você tomou? Que preço você pagou? Que evangelho você carrega? Cadê a tua cruz? Porque o evangelho toma a tua cruz e siga-me. Pega a tua vida toda atormentada e vem atrás dele. Olha lá, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Se eu estou em Cristo, a coisa antiga foi, vem a nova. Nova versão, nova cabeça, nova mentalidade. Lê João 1,12, por favor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Isso. Quem recebeu e creu o nome dele, se tornou filho de Deus. Esse é o caminho. Não importa o que o pecado tirou. Enquanto você estiver conformado com o pecado, você não terá de volta o que o pecado tirou. Quando você morar aí, fizer disso uma sina, um estilo de vida, né? Tem gente conformado, né? O cara está conformado. Não, eu nunca mais vou ser. Se Deus não pôs limite na transformação, por que eu vou trazer um rótulo? Uma situação para a minha vida que Deus não me limita. E a terceira coisa que eu quero te falar é: deixe o Espírito moldar em você o ambiente do jardim, mesmo em um mundo caído. Deixe o Espírito Santo tratar você, cuidar de você. A gente vive hoje uma época onde Deus não está no lugar físico. Não adianta você endeusar. Vou vir aqui no prédio da Lírio e vou rodear os prédios, passar a mão na parede, passar a mão na cara. Não vai acontecer nada. Deus não está num prédio físico. Hoje o Espírito Santo habita em nós. O templo de Deus somos nós. É por isso que Estevão foi apedrejado. Porque ele ousou dizer, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em templos físicos. Mora em você. Nós somos templos. E está na hora da gente resgatar o design original. Onde havia comunhão, oração, fidelidade, as lágrimas corriam pelo rosto, falávamos em mistérios com Deus, tínhamos um desejo ardente de cantar em alta voz. E daí que não gosta da minha voz, vai lamber sabão, eu vou cantar alto sim, porque para o meu Deus eu tenho que extravasar. Eu tenho que pôr para fora tudo que eu estou sentindo. É o lava rápido da fé. É cuidar da alma. Lê para mim aí, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aí, Paulo está falando. Você não sabe? Você é templo e Deus habita em você. O que isso significa? Que você pode mudar o seu design, essa amargura, essa angústia, esse medo, porque tudo isso aí o pecado levou. Por que tem tanta gente revoltada? O pecado levou a paz. Tanta criança perturbada, o pecado levou. O pecado trouxe doença.
abusos, mentiras, dores, ruínas. Esse não é o agente original. Eu fico pensando assim, quando nasce uma criança com um problema, ou com uma doença, ou quando acontece algum crime, né? As pessoas falam assim, cadê Deus que não viu tal coisa? Gente, quando Deus começou o seu plano na Terra, não tinha nada disso. Não tinha doença, não tinha maldade, não tinha nada. É a Capetolândia que fez isso. Então, quando você vê uma pessoa doente, com problema, você não fica com raiva de Deus, não, fica com raiva do capeta. Que é ele que fez tudo isso aí. E o Adão e Eva, claro, né? Olha lá, Gálatas 5,16, lê aí para mim. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A única forma de vencer o pecado e recuperar o que o pecado tirou de mim é vivendo pelo Espírito. Então você não foi criado para viver o desconectado, desalinhado, solto, refém de sentimentos, né? Vivendo uma vida vazia, uma vida tosca mesmo, sem ele nem beira, não. Por isso que João escreveu em Apocalipse 21:5. Olha lá. Aquele que estava assentado no trono disse, vejam, eu farei novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu farei nova todas as coisas. O que significa? Não se conforme. Não se conforme com nada, com a vida que você tem, com a forma como você pensa, com a sua jornada. Não se conforme. Creia num Deus que faz tudo novo de novo. É ou não é? Amém. Faz tudo novo de novo. Eu creio no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus. É isso, produção? É isso aí, pastor. Então, ó, hoje é terça-feira. Eu quero que você abra a sua mente para colocar em prática o que você aprendeu aqui. O pecado sempre vai custar alguma coisa e custa caríssimo. Aí você pode aprender a viver mal, aprender a viver uma vida bem ruim mesmo. Mas Deus pode devolver o plano original se você voltar a buscá-lo em espírito e em verdade. Quero orar por você. Pai, em teu nome eu oro, creio que o Senhor está presente. Creio que a tua graça e o teu amor são ferramentas tão poderosas que nos levam a viver milagres. E eu te peço, Pai, cura aqueles que perderam. O pecado sempre levou coisas tão preciosas. Mas se nós estamos vivos ainda, o Senhor nos permitiu acordar nesse dia, é porque existe ainda esperança. E nós confiamos na esperança da glória. Confiamos na esperança que é no nome de Jesus. Confiamos na esperança que vem daquele que é fiel para fazer infinitamente mais o que pedimos ou pensamos pelo poder que opera nele mesmo. Pai, nós oramos agora. E eu peço, Senhor, toda a paralisia, todo o conformismo que fez essa pessoa não acreditar mais numa mudança, aceitou a vida como ela é, aceitou as coisas como são. Nós repreendemos esse sentimento maligno de conformismo. Sai agora, vai embora agora. Nós não aceitamos, você não é bem-vindo, Satanás. Saia, eu te repreendo. E que a mente desta pessoa, que a alma dessa pessoa seja alcançada pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. É isso? É isso aí, pastor. Beijo no coração, ó, quer ir para Israel comigo? Nós vamos em março de 2026, já tá tudo marcadinho, tem pouquíssimas vagas, quer ir comigo? Entra lá, ó, 3053-1900, 3053-1900, você manda uma mensagem, fala que você quer ir, Egito e Israel, Israel e Egito, a viagem mais incrível que você vai ter. Aí, ó, olha que maravilha, tanque de Betesda, olha que lindo cenáculo, que coisa maravilhosa. Aí, o que mais vai aparecer aí? Acabou? Aí, ó, aí a entrada do Porta Dourada, onde Jesus vai voltar. Foi por essa porta aí, produção, que Jesus passou com o jumentinho. Aí, ó, Monte Moriá, onde Isaac imolou Abraão, ou quase amolou, né? O túmulo, ó, vazio de Jesus, olha que coisa maravilhosa. Olha, uma emoção indescritível entrar nesse lugar aí e ver que não tem nada. Nada. Só buraco vazio. Ele tá vivo. É maravilhoso, andamos de barco ali no Mar da Galileia, né? Eu vou dar R$10 para quem conseguir andar sobre as águas. Então, é isso aí, ó. Vamos lá então, quer ir comigo? Março de 2026, vamos juntos. Um beijo, uma excelente terça-feira. Amanhã a gente tá aqui no mesmo bate horário e bate canal. Fui, tchau.